Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje recebendo a visita do Dr. André Vasconcelos. Temos conversado a respeito de um tema para lá de importante, temos falado a respeito dos tumores malignos, dos cânceres. Dr. André, nós falávamos no bloco anterior a respeito do câncer de mama e você dizia da importância do autoexame, da mamografia e tudo mais. Então o autoexame tem que ser começado a ser feito desde jovem. Sim, desde jovem a mulher tem que conhecer a própria mama. As chances de diagnóstico precoce, quando você faz o autoexame associado à mamografia, de que essas mulheres tenham cura, é muito, mas muito maior. Você pode chegar a casos de 90% de taxa de cura, 85%, 90%, beirando 100% de câncer. Se você dá diagnóstico de lesões consideradas pré-invasivas, pré-malignas, os carcinomas in situ de mama, os cânceres in situ de mama, você tem taxas de cura da ordem de quase 100%. Então, o que a gente deve insistir como estratégia de prevenção, de modo geral, é a realização dos exames preconizados. Como é que você vai descobrir isso como leigo? Essa informação está aí hoje na internet, está disponível para quem quiser ler um pouco mais a respeito. Você tem que procurar se informar e procurar um médico que seja de sua confiança e discutir isso com ele, né? A gente tem que ter um clínico geral de referência nossa, tanto quanto a mulher tem que ter um seu ginecologista, um seu hematologista, e que essas questões sejam discutidas, né? Outro tumor bastante prevalente é o de pulmão, embora não tão prevalente quanto os demais que nós já falamos. E está, infelizmente, muito associado ao fumo, que tem sido... o índice de fumantes tem sido reduzido no nosso meio, não? Sim. A gente tem dados, assim, uma coisa interessante, a gente tem dados dizendo que nos anos 50 e 60, quem morria ou quem era acometido por câncer de pulmão eram homens, porque o hábito de fumar estava mais disseminado nessa população. Com a liberdade sexual e com a revolução dos costumes dos anos 60 e 70, na verdade as mulheres passaram a fumar também. Então a estatística das mulheres hoje bate com a dos homens, é semelhante quase, por causa do hábito de fumar ter se disseminado também por ambos os sexos. O principal problema no câncer de pulmão que a gente tem, além do fato de ele estar estreitamente relacionado ao fumo, é o fato de que os diagnósticos são, em geral, um pouco mais tardios. O câncer de pulmão, na maioria das vezes, a gente ainda dá diagnóstico em fases mais tardias. Então, as chances de uma completa recuperação dos pacientes, via de regra, são reduzidas. Ora, se a gente está diante de uma doença, que o fator de risco principal para ela, ou um dos maiores fatores para ela, é o tabagismo, e se o diagnóstico, na maioria das vezes, é tardio, a melhor estratégia, sem dúvida alguma, é a prevenção. Então, não fume sob hipótese alguma, né? Você tem o câncer de pulmão, basicamente, você vai fazer, quando ele é descoberto, tratamento, muitas vezes cirúrgico, às vezes você faz quimioterapia para depois operar, às vezes você opera e depois faz quimioterapia. Então, como câncer de mama, câncer de intestino, você aborda ele de uma forma multimodal, né? Você vai precisar, em geral, para abordar o mesmo paciente, de um cirurgião, de um oncologista clínico, de um urologista, dependendo do caso, de um mastologista. Então, são vários médicos atuando de formas específicas, com tratamentos específicos, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, para o mesmo câncer. O raciocínio para pulmão também é semelhante. Cânceres ligados ao sistema sanguíneo, linfático, esses também têm sido muito evidenciados no nosso meio. Esses são tumores que são comparativamente bem mais raros, mas são tumores que são de apresentação e curso muito mais graves. Uma leucemia é uma leucemia aguda, a gente tem que diferenciar as leucemias agudas das leucemias crônicas, são doenças de comportamento diferente, mas as leucemias agudas são doenças que requerem um pronto tratamento. Alguns tipos de tumor linfático também, para mencionar, são os linfomas, né? Você tem o linfoma difuso de grandes células B, o linfoma de Burkitt, outros tipos de linfoma, que são variedades de câncer que trazem uma repercussão mais cedo para o paciente. Então, o paciente, pouco tempo depois que ele desenvolve a doença, ele já passa a ter sintomas. Diferente, às vezes, um câncer de mama. Às vezes, você demora meses e, eventualmente, ano e pouco, para que isso vire um sintoma que você consiga, um nódulo que você consiga palpar. A leucemia e o melanoma, e os linfomas tendem a ser um desses de diagnóstico mais precoce. Ainda assim, eles podem ser descobertos em fase mais avançada
de evolução biológica da doença. Então, embora sejam tumores mais raros, eles têm um impacto muito grande, que eu acho que talvez as leucemias e os linfomas ainda tenham um certo peso pela apresentação, que é mais grave. E, de fato, o médico, quando assiste a um paciente com leucemia, ele tem que ser mais célere, tem que ser mais rápido nas suas decisões diagnósticas e terapêuticas. Então, e só mais uma coisinha, são tratamentos muito longos também. Então, um paciente em tratamento com leucemia fica em tratamento às vezes 2, 3 anos em quimioterapia, muitas vezes quase toda semana. Então, acaba que isso carrega um pouco mais de estigma, né, para a doença. Agora, o fato é que, por exemplo, se sabe que no passado, sistematicamente, os japoneses realizavam uma endoscopia pelo fato deles ingerirem muito alimentos semicrus ou crus mesmo, especialmente frutos do mar. E a fim de diagnosticarem precocemente o tumor gástrico, o tumor no estômago, eles faziam rotineiramente a endoscopia. Não sei se fazem isso até hoje. Sim, continua a fazer. No Japão, eles fazem endoscopia digestiva alta, igual a gente faz aqui mamografia ou PSA, ou exame de PSA no sangue, mais o toque retal por câncer de próstata, eles fazem endoscopia rotineiramente. Por quê? A prevalência, o número de pacientes, de pessoas que surgem com câncer de estômago no Japão é infinitamente superior ao que a gente tem aqui. Por causa dos hábitos alimentares? Não se sabe, a gente não sabe dizer claramente o que é isso, porque já foi estudado uma população japonesa que saiu do Japão e foi morar nos Estados Unidos e eles continuaram com índice alto de... Então talvez já seja uma carga genética do ambiente. Não se sabe. Eles têm até alguns quimioterápicos, para citar uma área que eu atuo, que só são usados no Japão, por exemplo, para doenças ocidentais também. Entendi. Mas eles têm algumas particularidades, a gente não consegue explicar isso de forma muito clara, mas lá eles fazem isso de forma rotina. Esse é o ponto. Eu queria desembocar exatamente neste ponto da conversa. A questão dos hábitos alimentares, os hábitos do nosso dia a dia, exercício, enfim, as comidas, a nossa dieta. Vamos agora fechar a nossa conversa falando um pouco de prevenção. Como prevenir essa doença tão séria e diagnosticá-la o mais precoce possível? Existe uma estratégia para isso. 30% dos casos de câncer, 30% das causas de câncer são evitáveis. Ou seja, em 30% das vezes, o nosso estilo de vida e nossa atuação vão diminuir a incidência ou a chance desse câncer surgir no nosso organismo. A gente tem a primeira estratégia, vacinação em dia, desde criança. Você vai prevenir, por exemplo, se você, da área de saúde, se você é vacinado contra hepatite B, você vai se prevenir, por exemplo, contra o vírus da hepatite B, que é, em última análise, uma prevenção também contra, por exemplo, um câncer raro, que é o hepatocarcinoma. Raro, mas extremamente tumor raro. De fígado. Exatamente, tumor de fígado. Então, por exemplo, vacinação em dia, desde criança, isso é uma coisa importante. Evitar uso pesado de álcool. Não pode consumir álcool, pode consumir um pouco de álcool, mas não pode, se possível, ser um hábito diário. A carga do álcool tem que ser pequena, você não precisa evitar completamente, mas pouco consumo de álcool, não fumar, sob hipótese alguma. O cigarro está relacionado diretamente a câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de pulmão, de forma muito clara. Então você deve reduzir, e de forma indireta em inúmeros outros tipos de tumor. Né? Já tem milhares de substâncias cancerígenas em cada cigarro. Condimentados, entram? Não existe muito estudo dizendo que condimento traga diretamente câncer. O que a gente sabe é que uma dieta rica, o que a gente sabe para risco cardiovascular, para você diminuir seu risco de ter um infarto ou derrame, você deve praticar exercício, você deve comer pouca ou menos gordura, menos carne, mais vegetais, mais frutas, mais fibras. Isso também é válido como estratégia de prevenção de câncer, por exemplo. Associado a isso, não se expor no sol com roupas curtas entre 9 da manhã e 3, 4 horas da tarde também é uma prevenção importante em relação ao câncer de pele, né? Por exemplo. Então, são medidas que a gente pode atuar como indivíduos mesmo, que há indícios científicos de que tais medidas reduzem a taxa de surgimento de câncer. E os famosos adoçantes, os refrigerantes diets, por assim dizer, enfim,
onde entra realmente o poder cancerígeno dessa substância? Porque há inúmeros fatos sobre isso, há conjecturas, enfim, eles são realmente cancerígenos ou não, no seu entender? Eu li um artigo recente, inclusive no The Guardian, não foi nem em literatura médica recente. Eu confesso que é um assunto que eu não estudei recentemente, mas até onde eu acompanhei havia de fato uma suspeita que o aspartame podia trazer alguma coisa grave, mas isso não foi comprovado cientificamente até o presente momento. Eu posso estar enganado, mas eu li alguma coisa a respeito no The Guardian agora recentemente. Ok, o fato é que, então, a priori, num primeiro momento, os açúcares... As opiniões são divergentes a respeito desses adoçantes, especificamente o aspartame. O aspartame, que é o açúcar dietético, sim, encontrado nos refrigerantes, mais comum. Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. André Vasconcelos sobre oncologia. Dr. André, foi um prazer grande receber aqui. Certamente nós fomos muito instruídos com a sua entrevista. E obrigado a você, quero também te agradecer por ter passado esses momentos conosco e te convidar para estarmos juntos novamente no próximo programa Diagnóstico. Até mais.